Olá, meu nome é José Lício. Gostaria de replicar um texto que eu achei maravilhoso. É intitulado Como Educar e foi extraído do livro O Mestre dos Mestres, da autoria espiritual de Miramês, através da psicografia do médium João Nunes Maia. Abre-se aspas. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Ponto. Primeira Epístola a Timóteo, capítulo 6, versículo 11. Paulo alerta a Timóteo acerca da riqueza, apontando-lhe os perigos que dela poderão advir por invigilância do estudante da verdade. Certamente, o apóstolo dos gentios falava por experiência própria, porquanto já fora rico e a força do ouro fizeram com que seus semelhantes sofressem na expansão do seu orgulho e da malfadada ignorância quanto às coisas espirituais. O tesouro do mundo, mal interpretado, produz consequências desastrosas. Antes renunciar a todas as riquezas do que delas fazer mau uso. Na época do Evangelho nascente, era tão difícil usar das riquezas para o bem comum que o hábito dos convertidos era, de modo geral, renunciar aos bens que possuíam ou vendê-los, distribuindo o resultado aos pobres. Era comum, até há pouco tempo, que os abastados escolhessem o seio da terra para esconder enormes fortunas. Por não terem o que fazer com elas e por não encontrarem meios de sua multiplicação, como ocorre nos dias atuais. Porém, eles nunca conseguiram enterrar com suas riquezas a verdade, o egoísmo, a usura, que ficavam em seus corações, e a multiplicar sem limites outras falsas concepções da realidade. Certamente, o dinheiro no século XX não tem perigo de fazer tanto mal quanto fez em épocas recuadas. E prossegue o autor espiritual Miramês. Por força do progresso e determinação do próprio tempo e da lei de Deus, a caridade torna-se mais presente no mundo, fazendo com que as fortunas sejam úteis em sua plena circulação. E nesse movimento vem a desejada multiplicação. O ouro é uma força divina que incentiva o trabalho, que amplia os conhecimentos, que multiplica a esperança em todos os seres humanos. Ele abre novas perspectivas no campo da indústria, nas constatações da ciência e na disseminação da verdade por toda a terra. Apoiado nos valores espirituais e bem orientado, o dinheiro faz com que os homens caminhem para o progresso. Quão rico da atualidade que, mesmo a contragosto ou por índole de maldade, não faça o bem para preservar a sua fortuna e multiplicar os seus bens? Ele é obrigado a dar condições de ganho honesto a muita gente. Mesmo que não tenha esses objetivos, acaba promovendo um bem coletivo. Com o tempo, o rico constata que não pode viver só e que sua estabilidade depende do trabalho de muitos. É o que já ensinam os grandes economistas. A fortuna é, portanto, uma força que a época tende a disciplinar, com grandes lucros para a família humana. Não convém às doutrinas espiritualistas, prossegue Miramês, um combate sistemático às riquezas, pois como os pobres sobreviveriam sem elas?
Os mais experimentados na prática de ajudar devem procurar orientar os ricos ainda mesquinhos sobre como fazer bom uso das suas fortunas. Mas isso já é outro ângulo de trabalho que nos agrada sobremaneira. Pois existem muitos ricos plenos de qualidades espirituais, como muitos pobres dela despidos. O que os mentores da humanidade estão tentando trazer para a Terra é a fórmula do milagre da felicidade, que também obedece à relatividade. Se cada um recebe somente o que merece, as provações por ignorância, filha da ignorância e do egoísmo, são sanadas, e cada um terá onde morar, com direito à instrução, e a alimentação será obrigação de uns para com os outros. O desequilíbrio não está no dinheiro em si, mas no mau uso que a ignorância humana faça dele. Jesus, o maior economista do mundo, não desprezou o ouro, mas ensinou como usá-lo com benevolência. Não foi contra as leis terrenas, mas orientou que se desse a César o que era de César. Ainda mais, solicitou ao apóstolo Pedro que pagasse os impostos por eles dois. A Zaqueu recomendou que se retratasse, corrigindo o que fora mal feito com o dinheiro. E ele assim procedeu, usando o mesmo ouro para reparar os danos causados a terceiros. Multiplicou os pães, mas alertou que não se deixassem perder os pedaços, as migalhas. Em alguns pontos do Evangelho, prossegue Miramês, o Cristo pede aos que desejam segui-lo que se desprendam dos bens materiais, mas não condena aqueles que possuem fortuna. Na verdade, está testando os corações, verificando se verdadeiramente possuem os tesouros espirituais. Existem muitos cristãos ricos que sabem fazer bom uso do que possuem, assim como ganhar com honestidade. Na verdade, o pobre que odeia o rico é tão infortunado quanto o abastado que desdenha o pobre. Prosseguindo, Miramês nos assevera: o espiritismo em alta função vem disciplinar as criaturas, fazendo com que os pobres e ricos se deem as mãos, em sinal da verdadeira fraternidade, para que nasça com urgência no mundo a era em que os ricos possam herdar livremente os céus, e em que os pobres deixem de povoar as zonas inferiores do mundo espiritual. Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, ao sentir que Timóteo estava em caminhos duvidosos acerca dos bens materiais, assinala com energia: foge dessas coisas e segue a justiça. E acrescentamos: que tranquiliza a consciência. Continua o apóstolo: segue a piedade. E adicionamos: que combate o egoísmo. Prossegue o apóstolo: segue a fé. E completamos: que inocula a esperança. Para completar, o convertido de Damasco fala da caridade, da paciência e da mansidão. E nos curvamos ante os seus valores, pois quem deseja ser verdadeiramente rico, que ame com constância e mansidão, porque só dessa forma adquire tesouros que a ferrugem não destrói, nem a traça corrói. E se por bênção de Deus, o possuidor de grande patrimônio material se destaca também pelas virtudes que possui, que ele possa permanecer sob as bênçãos divinas, por ser outro Zaqueu, para a felicidade dos que sofrem. Ponto final, fecha-se aspas.
Este foi o texto intitulado Educar, da autoria de Miramês, extraído do livro Mestre dos Mestres. Obrigado, irmãos, pela atenção.